Vou fazer o teste. Como de hábito, eu não me lembro quais eram as questões. Tradicionalmente, o Felipe tem as questões, mas nem sempre. Lembro qual era a primeira questão? Só me dá a ideia assim do enunciado que eu me lembro. Fala aí. Seja F, depois como seja F, já bem R, né? então derivado em todos os pontos de A, B, podemos afirmar que aí tem outra alternativa. Então tem as alternativas, que tem várias pegadinhas. Né? Primeiro é o quê? Se f atinge o seu máximo de x, então a derivada de f de x é igual a zero. O mínimo. F atinge seu mínimo em x, tal que a derivada de x é igual a zero. Se nenhum dos x que satisfaz a derivada de x igual a zero é ponto mínimo de f, então f não atinge seu mínimo. E a D era... Se f atinge seu mínimo em um certo então a derivada de x é zero. Então temos essas opções. Tem várias pegadinhas. Né? Isso meio que se resolve fazendo um desenho, né? A, B. Então, tem uma função aqui que atinge seu mínimo em A e a derivada não é zero. Então, isso aqui está fora. A segunda, ela tem duas afirmações. Na verdade, o fato de a função ser derivável em AB implica que ela é uma função contínua em AB, e é um teorema que a gente ainda vai, alguma hora, parar para demonstrar, que a f realmente atinge seu mínimo em algum ponto, tanto o mínimo como o máximo. Mas a gente já tem esse exemplo que mostra que ela pode atingir o mínimo e a derivada não ser zero. Então, aqui, ó, tem esse desenho aqui, mas aqui é meio por vacuidade, né? Não tem nenhum. Mas a gente pode fazer um desenho que exija menos preocupações com a lógica, né? A gente pode fazer uma coisa assim. Né? E aí você tem, ó, aqui dois pontos em que a derivada se anula, mas nenhum dos dois é ponto de mínimo da f. O mínimo está aqui. Né? E, no entanto, o mínimo, a f atinge o seu mínimo ali. Né? O que realmente é verdade é que se ela atinge o mínimo em um ponto
do interior, significa que ela tem, né, uma situação assim, tem o f de A, tem o f de B, nenhum dos dois é o menor valor da função. Então ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que descer abaixo desses dois valores e depois subir. E aí, isso significa que ela vai ter um ponto onde a derivada se anula. Tá? Então, porque quando o mínimo ou o máximo estão na extremidade, né? Se você tem um mínimo na extremidade, se for a extremidade de cá, a derivada tem que ser maior ou igual que zero. Se for na de cá, se esse cara é o de mínimo, então a derivada tem que ser menor ou igual que zero. O máximo é o contrário, né? Se tiver um máximo aqui, no ponto de máximo, é porque sempre no ponto de máximo, na extremidade, a função então tem que estar. Ou pode ser também ter derivada zero, mas ela pode estar descendo. Ou, se for aqui, como nesse caso, tem que estar subindo. Né? Então, a única verdadeira era essa. Mas, claro, o objetivo dessa questão é fazer vocês pensarem nas coisas que podem, à primeira vista, parecer. Ah, sim. Não, porque uma coisa assim, o cara que decora, ele decora. Ponto de mínimo, derivada zero. Segunda derivada positiva. E pronto. Mas não é bem assim. Tá? Ficou claro? Aí a 2 é o quê? Se FG são funções de RE com G0 igual a 5. Ah, sim, aqui tem uma. FG são funções de R. De R em R. Aí a gente tem uma série de informações e a gente vai perguntar quem é. A derivada de F de X. Derivada. Né? Em que ponto? No X igual a 1. Quer dizer, F, bola G, linha de 1. Né? Então, quer dizer, a gente vai olhar aqui, ó, a gente vai ter a G aqui. Aliás, vamos botar assim, X aqui. G de X aqui. E F de G de X aqui. E aí a gente tem algumas informações. Quais são as informações? G no ponto 0 é igual a 5. G1 igual a 5. G de 1 também é 5. Derivada de G1 igual a 2. G' de 1 a 2. F 5 igual a 2. Derivada de F 2 igual a 5. Ih, peraí, não, peraí, eu escrevi errado aqui. Ah, não, estou escrevendo no lugar errado aqui no besteira. Escrevi tudo errado aqui, peraí. Eu estou botando a G para cá, começar de novo. Então, G de quem que era? Derivada de G de 1 igual a 2.
Aqui tem o 2. Derivada de F5 igual a 3. Bom, aqui, fazendo esse desenho, né, a gente quer, aqui tem 1, né, então, 1 elevado em 5, 5 elevado em 2. E a gente quer, vamos dizer, dar uma variada aqui, chamar assim de dx, esse cara aqui, dx, dá uma balançada no x aqui, aí você tem uma balançada no y aqui, quer dizer, o x está em 1, o g de x está em 5. Então aqui você tem um dy aqui. E a informação g' de 1 igual a 2 significa que dy dx é igual a 2. Tá? Vamos pensando infinitesimalmente, né? Se você der um... Que vamos dizer, quando a gente faz no computador, é mais ou menos isso, né? Você parte o seu intervalo em pedacinhos bem pequenos, e aí você tem o x e tem o próximo. Nos números reais não tem o próximo, mas o melhor que você pode fazer, no caso do computador, é pegar o próximo ou o anterior para fazer a taxa de variação. Então é como se fosse o dx é o passo que você dá lá na discretização. dy, tá? Então você tem isso aqui, né? E para esse dy aqui, a gente vai ter um dz, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a gente pode escrever aqui y igual a g de x e z. Então aqui a gente vai ter um dz aqui. E a informação aqui é que o dz dy é igual a 3. E a gente quer saber quem é o dx. Bom, é só multiplicar, né? É dz dy dx, que é 6. Aí uma das respostas aí deve ser 6. Então, é filhinha de g de 1. Estou desenhando assim, mas a gente podia fazer também, né? Quer dizer, aplicar a fórmula aqui, né? F' de g de 1, F' de g, F bola G', não é F' de g, F bola G, linha de 1 é igual a F' de G de 1, G' de 1. Aí a gente tem G de 1, G de 1 é 5. A gente tem a informação que F' de 5 é 3 e G' de 1 é 2. Uma coisa que me impressionou, eu espero que esse curso que vocês fazem no primeiro período, talvez prepare para isso, que uma vez eu dando um curso de cálculo 4, tinha cálculo 4 na computação, e eu reparei que eu resolvia a questão e pedia, vamos dizer, dava aquela questão, eu resolvi, vamos dizer, como se eu dissesse tudo isso aqui, desse a regra da cadeia, não só desse essas informações, mas desse também, né? Imagina que eu dou essas informações aqui, né? Eu dou g de 0 igual a 1, igual a 5, g de 1 igual a 5, g' de 1 igual a 2, f' de 2 igual a 5,
F' de 5 igual a 3, e digo, ó, F bola G' de x é igual a F' de G de x, G' de x. E aí eu te pergunto quem é F bola G' de 1. Você não precisa saber, você não precisa ter a menor ideia do que é derivada. Só tem que ler as informações, olhar para a fórmula e substituir as informações. E eu passei por essa experiência de meio que fazer isso e as pessoas errarem a questão mesmo assim. Aqui é só isso, você só tem que fazer isso. Tomar cuidado, né? Esse F' de 2 aqui está para confundir. Né? Você tem um G' de 1 igual a 2. Se você não tem essa informação, você pode... tem que multiplicar e sair multiplicando coisas erradas. Então, eu estou fazendo estou colocando essa questão porque quando você tem as fórmulas das funções, você joga no computador e calcula. É menos, talvez, evidente ter um algoritmo pronto. Pode ter também, mas para fazer isso aqui. Mas, de qualquer maneira, é como você saber que... Não nada, né? Você não saber o que é 3 vezes 5, mas saber que 3 vezes 5 é 5 mais 5 mais 5. Aliás, é uma coisa interessante. No ensino de matemática no colégio, às vezes a gente é tão treinado para operar algoritmos que tem pessoas que não conseguem aprender a operar os algoritmos e acham que não sabem matemática. E, na verdade, essas pessoas, quando têm que fazer uma conta, elas sabem bastante matemática, elas decompõem aquilo de uma maneira criativa e fazem a conta. Elas sabem o que é. Então, bom, de qualquer maneira, é isso. Né? Isso aqui era 2. Né? Então, está aqui. Três. Se uma partícula se move em linha reta sem solução SD, a partir de um origem fixada sobre a reta dada por SD igual a S0 mais VT mais AT quadrado, qual é a velocidade média entre os T e T mais delta T? Qual é a velocidade média? Vou escrever aqui, né? Velocidade bom, velocidade média, né? Então a gente quer velocidade média igual a S de t mais delta t menos S de t sobre delta t. Mas com mínimo assim de... Isso a gente sabe, né? Então a gente substitui a fórmula, né? Quer dizer, isso aqui vai dar... Bom, porque eu vou fazer a velocidade média, então o natural é fazer isso, né? S de 0 mais V de t mais delta t mais A t mais delta t ao quadrado menos S de 0 mais V
de t mais a t ao quadrado sobre ΔT. Aí aqui a gente vai fazer, quer dizer, esse daqui já corta direto com esse, né? Aqui é VT, né? Esse VT aqui vai cortar com esse daqui, né? Então aqui vai ficar V vezes ΔT, que vai sair daqui. Aí aqui a gente vai ter A, esse cara daqui vai ser AT2 mais 2 AT ΔT mais ΔT ao quadrado. Então o AT2 vai cortar aqui. A ΔT ao quadrado aqui, né? Mais 2AT ΔT mais A ΔT ao quadrado por ΔT. A gente pode simplificar, né? Então isso aqui vai dar V mais 2AT mais A. Tá certo. Tá? Quer dizer, você aqui você tem uma. É como se você dissesse, ó, eu tenho uma posição inicial, uma velocidade inicial, e aqui tem alguma coisa a mais. Esse A não é a aceleração, porque a aceleração é a segunda derivada e tem um 2A aqui que vai aparecer. Mas não importa, mais alguma coisa. Então, a velocidade no tempo t vai ser a velocidade inicial mais alguma coisa. E repara que essa alguma coisa aqui tem esse cara daqui. Quando eu faço a velocidade instantânea, esse ΔT aqui vai desaparecer, mas ele faz parte da velocidade média. Tá? Eu botei aqui uma pegadinha, não sei se você caiu nela, ou quando você disse que não precisava calcular e tal. Entendeu? A velocidade média tem esse cara daqui. Porque significa, quando você calcula a velocidade média, você tem uma aproximação do que você chamaria de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando o ΔT tende a zero. Então, aqui, claro, quando você faz a fórmula, tem um ΔT no denominador. Quando a gente faz a conta aqui, desaparecem os termos, né, o S de zero, o V vezes T, que iriam dar problemas nessa divisão. De maneira que a gente tem um fator de ΔT aqui que sobra, né? Quer dizer, na verdade, aqui é como se dissesse, ó, tem um ΔT que eu boto em evidência, né? ΔT vezes V mais 2AT mais A ΔT. E aí esse ΔT corta com esse, sobra isso. Isso é a velocidade média. Eu só vou eliminar esse ΔT quando eu passar o limite. Quando o T está parado, o V é constante, o A é constante, o 2 é constante, o T eu congelei, estou olhando no tempo T, está parado, eu estou fazendo variar o ΔT. Quando o ΔT tende a zero, isso aqui tende a zero. Então, esse aqui vai ser a velocidade instantânea, mas a velocidade média é essa aqui. Sim. Essa daqui é verdadeira, claro, é a definição. Mas essa, se você fizer a conta, você tem que marcar as duas. Metade da questão. Não sei por que ninguém usa essa maneira de múltipla escolha. Porque ela é menos, vamos ver, acho que ela é mais resistente a chutes. Porque, vamos dizer, né, tipicamente, você faz uma prova de múltipla escolha, você elimina as coisas absurdas. Se ficar entre 2 ou 3, você chuta. Agora, não, de repente, se tiver 2, talvez seja melhor marcar as 2. Mas, se na verdade uma delas for falsa, aí também é um chute que tem um risco ainda.
Quando você ficou entre duas, você pode marcar as duas e acertar, marcar as duas e errar, marcar uma e acertar, ou marcar uma e errar. Então, mas era chamar a atenção disso aqui, né? Que a velocidade média é diferente da velocidade instantânea, mas a velocidade média sempre é calculável, porque na velocidade média não tem problema, esse cara aqui não é zero. Na verdade, vamos dizer, é S de T2 menos S de T1 sobre T2 menos T1, mas na velocidade média, por definição, T2 e T1 são diferentes. Então, isso aqui não é zero, você pode calcular. É claro que não vejo. Bom, pode imaginar instrumentos que possam calcular uma velocidade instantânea, mas o mais natural para você pensar como é que eu calculo a velocidade instantânea eu faço duas fotos num intervalo de tempo muito pequeno, meço a distância e divido por esse intervalo que eu sei qual é. Preciso de um instrumento bastante preciso, mas é uma coisa assim. Né? Por exemplo, você pode botar na estrada um sensor. Geralmente hoje faz por foto mesmo. Você poderia ter um sensor, você passa aqui, passa ali. Tem até uma questão que eu coloquei na lista 1, que é a questão em que você passa no posto de pedágio, uma rodovia sem saída, né? Passa no posto de pedágio aqui, depois no outro posto de pedágio aqui. E aí o policial aqui pede o seu recibo daqui. Está impresso no recibo a hora que você passou aqui. Então, pela hora aqui, pela distância, ele pode calcular a velocidade média. E tem um teorema que, vamos dizer, que pode ser desenhado assim, né? Se você está aqui no tempo T1, está aqui no tempo T2. Então, aqui é S de T1, S de T2. Você pode... Bom, aqui, supostamente, se você der marcha ré, você leva uma multa. Mas, digamos assim, você pode fazer alguma coisa assim. Eu não sei qual é a sua velocidade em cada instante. Mas eu sei o seguinte, ó, a sua velocidade média foi tanto. Está aqui, eu sei. E eu sei o seguinte, que em algum ponto aqui você tem uma tangente paralela a essa. Tem dois, vamos dizer, três, né? Isso é um teorema, vamos dizer assim. Então, eu posso, sem nenhum instrumento, garantir que se sua velocidade média é maior do que a máxima permitida, em algum momento você estava numa velocidade maior do que a permitida. E posso aplicar a multa, e o advogado do cara vai recorrer, e você vai ter que explicar isso para o juiz. ou, vamos dizer assim, você vai dizer, não, eu tenho um perito lá, professor da universidade, tal, professor da física, da engenharia, da matemática. Melhor chamar um da matemática. Vai chegar e dar um argumento, porque na justiça vale o argumento de autoridade. Aqui não, né? Eu posso dizer uma besteira, o cara levanta o braço, corrige, desculpa, está errado. Mas no direito, o que o juiz falar, se você disser a contestar ele manda prender você. Então, o juiz é mais propenso a aceitar um argumento de autoridade. Se
o cara que tem autoridade diz que aquilo vale, o perito disse. E vai ser difícil. Bom, o cara pode trazer um outro perito, um cara, sei lá, de filosofia, de alguma coisa, que vai discutir esse teorema aqui. Bom, então essa era a questão 3. Então tinha duas respostas, né? Essa daqui e essa daqui. E é 4. Quando saídas reais distintas, tem equação x à terceira menos 12x. Então, aqui é um exercício legalzinho, não sei se vocês fizeram. É uma coisa que vai ter um gráfico, né? Você tem um polinômio, vai ter um gráfico. Então, a gente pode botar aqui os números reais. E aqui, vamos dizer, no infinito, a gente pode sempre escrever assim, né? x3, que multiplica 1 menos 12 sobre x2, menos 16 sobre x3. E aí você sabe que quando x é muito grande, positivo, isso daqui é quase zero, isso aqui é quase zero, isso aqui está próximo de 1, e estou multiplicando por x3, que é muito grande. Então, isso aqui tende para infinito aqui. Vai lá para cima. Quando x é muito grande negativo, acontece a mesma coisa. Isso vai para zero, isso vai para zero. Eventualmente, como esse termo é positivo, esse é negativo, mas quando x for grande, esse aqui vai ser menor do que esse, né? Então, você vai ter uma coisa também um pouco menos do que 1, mas bem perto de 1, e o x3 está lá em menos infinito. Então, você tem uma coisa assim. Consequentemente, você veio do lado de cá dessa reta. Depois de muito tempo, você vai estar do lado de cá. Então, você cruzou essa reta alguma vez. Esse é o teorema que diz que todo polinômio de grau ímpar tem uma raiz real. Esse raciocínio vale se aqui o grau for par, não, né? Porque vai ter o mesmo sinal. Vão ser os infinitos iguais dos dois lados. Então, esse negócio vai vir e vai cruzar. Só que ele pode, sei lá, cruzar várias vezes. Só que a cada 2 vezes que ele cruza, a derivada se anula uma vez. E acontece, né, que, vamos dizer, se isso aqui é o P de x, igual a x3 menos 12x menos 16, o P' de x é uma coisa do segundo grau. Não importa os números aqui, podia ter um termo em x2 também. Esse aqui eu botei assim para ficar bem fácil. Aliás, eu tinha um colega, saudoso colega, Ivo Lopes, que era engenheiro de origem. Ele foi engenheiro da Petrobras muitos anos, aí veio fazer um mestrado aqui em matemática, se apaixonou, pediu demissão da Petrobras e virou professor da universidade. Mas ele não admitia que se dessem números fáceis numa prova, porque números fáceis não acontecem. E mais, né? Eu vejo meu filho no colégio. Tem coisa que ele não sabe fazer, mas os números são fáceis. Aí ele chuta um número, as soluções são números inteiros fáceis. Aí ele chuta uma solução, mais ou menos, aí ele testa 3 ou 4 e resolve o problema. De qualquer maneira, isso daqui, ó, isso só tem 2 raízes. Então, não importa, esse negócio veio de menos infinito, pode subir uma vez, ter um zero da derivada aqui, descer
e subir de novo, e não pode descer mais, porque aqui já tem um zero, outro zero. Claro que, se tiver uma raiz só, esse negócio pode fazer assim, ter uma derivada zero aqui, é como se esses dois caras colapsassem, entendeu? Isso aqui fosse muito... Vamos dizer, em uma situação assim, só pelo desenho, você não pode saber se ela não é uma coisa assim que a escala está escondendo. Né? Que dentro pode ter uma coisa desse tipo. E também pode ser uma coisa assim, a derivada pode não se anular, então ele vai e vai direto. De qualquer maneira, nesses dois casos, teria uma raiz real. Porque, olha só, você botou... Né, aqui é o desenho independente de onde está o eixo do x. Aqui, nesses dois desenhos, não importa onde você vai botar o eixo do x, só vai cortar uma vez. Aqui também. Aqui não, ó. Aqui pode ter uma, duas, três, duas, uma. Quer dizer, quando a derivada tem duas raízes, tem que checar. Então, aqui pelinha de x igual a 12, né? 3x2 menos 12, isso tem raízes 2 e menos 2. Então, pelinha de x igual a 0, 6 só c, x igual a mais ou menos 2. Então, o que a gente tem que olhar é o seguinte, né? Está aqui o menos 2, está aqui o 2. Aqui a derivada se anula. Para ter... Se esse cara estiver abaixo de 0, você teria alguma coisa assim. Agora, ou ele continua subindo daqui, mas não, porque tem duas raízes, não pode ter uma raiz dupla, mas ele pode descer, mas ou melhor, ele pode descer, fazer uma coisa assim, encontrar o outro zero da derivada, pode estar mal desenhado aqui. Tem que estar aqui. Então, já que ele vai descer e ele vai precisar fazer a volta para subir, nessa volta tem o outro zero da derivada. Então, ele vai ter que fazer a volta aqui, e assim, para subir. E só vai ter um zero da derivada. Se, ao contrário, vamos dizer, tivesse... Então, primeira coisa é checar se esse cara é negativo ou positivo. Se for 0, aí significa que ele tangenciou aqui, mas zerou, e aí vai ter duas raízes. Se ele tiver positivo, significa que ele zerou antes, vai descer, mas o quanto ele vai descer vai depender do sinal desse. Então, a gente tem que olhar para P' de 2, aliás, P de 2, P de menos 2. Então, P de menos 2 dá menos 8, menos 16, menos 24. Pô, caralho, deu bem. Né? Filha da puta. Então, esse cara é 0. Tá? Então, chegou aqui. Como a derivada vai se anular aqui, não tem mais nenhuma chance, né? Esse cara vai ter que estar aqui para subir, vai ter duas raízes. Ele pode até conferir, porque ele pode ter errado aqui alguma conta. 8 menos 16, menos 24, então dá bem negativo, né? Menos 32, né? Então é isso, ele vem aqui no zero. É um zero muito instável, né? Porque um petelequinho nesse negócio pode fazer essa raiz
desaparecer ou se transformar em duas raízes aqui. Então, esse cara aqui tem duas raízes reais distintas. Essa raiz aqui é chamada uma raiz dupla, porque ela vale por duas. É como se tivesse duas raízes. Não é como se ele viesse de uma coisa assim, tinha duas raízes, mas elas colapsaram, viraram uma só. Ou, se viesse por baixo, teria duas raízes complexas que colapsaram e viraram uma real. E as duas raízes complexas, elas são conjugadas. Então, quando elas viram uma só, elas viram uma raiz real. Eu tenho um softwarezinho que está há anos esperando a versão para celular, quer dizer, uma versão independente de plataforma. Ele roda no Windows, no Linux, que é Java, que você pode entrar com os coeficientes do polinômio complexo e olhar as raízes aparecendo no plano complexo. Bom, a gente pode fazer uma pausa, explicar, porque aí é uma função dos complexos, está fora do nosso programa aqui, porque as funções aqui são de R em R. Então, mas os números complexos, eles começam a aparecer assim, você começa a procurar sobre raízes de polinômios e é engraçado. A gente tende a pensar assim, não, raiz complexa é porque você pega a fórmula de Bhaskara, aí aparece um número negativo lá dentro da raiz, e aí estão as raízes complexas. Mas isso na verdade, é 1510, por aí 1534, uma coisa por aí assim. Antes disso, antes um pouquinho. É uma história italiana, tem um videozinho de 3 minutos, vocês podem olhar, mas as pessoas sabiam resolver a equação do primeiro grau e do segundo grau. Mas não existia número negativo. Número era uma coisa, vamos dizer, ali as pessoas pensavam as equações como coisas palpáveis. Tinha o número e a grandeza. O x era uma coisa positiva. Então, na verdade, eles não escreveriam x3 menos 2x igual a zero. Escreveriam x3 igual a 2x. Uma coisa mais assim. De qualquer maneira, tinha vários tipos de equação e tal, por conta disso, mas a questão não era pegar uma equação do segundo grau que não tinha raiz. A equação tem lá o delta negativo, não tem raiz, tá bom? Então não existe nenhum x. Né? Eles já não gostavam de raízes negativas, então pegar ainda por cima um negócio que não tem raiz e criar uma raiz complexa, não estava fora do alcance das pessoas naquele momento. Então, a questão era resolver equações de terceiro grau. E aí tem acontece tudo no norte da Itália, né? Tem um cara chamado Scipione dal Ferro, que é o primeiro cara a conseguir essa fórmula. Aí depois tem um outro, o Tartaglia, que também consegue, aí tem o Cardano, que consegue convencer o Tartaglia a contar para ele e tal. Mas o fato é que quando você resolve uma equação de terceiro grau, tem várias maneiras de fazer, mas uma maneira algébrica, simples, que você faz depois, ela vira uma equação bicúbica, uma equação do sexto grau, mas na verdade é alguma coisa assim, como se fosse Z3 ao quadrado mais alfa Z3 mais beta igual a zero. Então você chama isso aqui de x e é um x2 mais alfa x mais beta. Então você resolve e tira as raízes cúbicas. E o fato é o seguinte, se você pegar uma equação do terceiro grau com 3 raízes, bota o zero aqui, por exemplo, 1, 2 e 3. Você pode criar, né, x menos 1, x menos 2, x menos 3 igual a zero.
multiplica essas coisas, e aí, se em vez de 1, 2 e 3 você tivesse posto números mais esquisitos, possivelmente as pessoas iam olhar e não iam adivinhar as raízes. Então, você pode criar, dados 3 números reais positivos, você pode criar um polinômio que tem aquelas raízes ali. 3 raízes reais distintas, positivas. E se você faz isso e aplica lá os métodos de resolução, a certa altura aparece a raiz de um número negativo. E aí, de repente, as pessoas começaram a dizer, pô, mas então o método não funciona. O negócio, eu sei que tem 3 raízes. Não tenho relatos históricos sobre isso, mas fantasiando, você consegue equações do terceiro grau que tem 3 raízes honestas, reais, positivas, e na hora que você mexe lá na fórmula, aparece a raiz do número negativo. E aí você diz, pô, então o método não funciona nesse caso. Aí o Cardano já tem um pouco essa ideia, o Tartaglia, na verdade, tem essa ideia. Depois vem um cara chamado... esqueci o nome dele. Enfim, um outro italiano depois, já 1572, não, já é um pouco depois, esse cara, ele meio que sistematiza os números negativos e, de certa forma, os números complexos, não da maneira como a gente vê hoje, mas ele explica bem o que alguns já tinham mais ou menos a ideia, que você podia continuar as contas. Imagina que eu tenho lá uma raiz de -2, eu posso parar. Mas eu posso dizer, não, esse raiz de -2 fica aqui, ele é uma coisa. E aí continuo minhas contas. E aí o que as pessoas começaram a ver é que se você continua as contas, no caso que você tem 3 raízes reais distintas, por exemplo, no fim, essas raízes de números negativos se cancelam e você acha as raízes. Então, os números complexos surgem assim, eles não estão ali para você inventar raízes malucas para equações que não têm raízes. Eles estão para viabilizar um método de cálculo de raízes, vamos dizer, normais, seja lá o que for isso, né? Normais, né? E, para isso, eventualmente, é preciso passar por coisas que supostamente eram malucas. Depois, isso vai... Esses números malucos, que começam a ser chamados... Não sei em que momento eles são chamados de complexos, mas esses números que são assim, raízes de negativos são chamados imaginários. Esse nome só é dado pelo Descartes, já em 1600 e coisa, depois. Mas então os números complexos surgem num primeiro momento assim, você tem fórmulas que, se você calcular com os números complexos, você não sabe bem o que você está fazendo, mas os caras que estavam lá, os esquisitos, se cancelam e pronto, resolveu. Aí, aos poucos, bom, aí, vamos dizer, chamar esses caras de imaginar, botar um número i, já é um passo. Perceber que todos esses caras que aparecem assim são da forma A mais BI com A e B reais é um passo enorme. E aí, uma vez feito isso, mas olha só, isso aqui começa aqui, por aqui, 1572, o cara já está. Mais ou menos em 1800 só, os caras dizem, então, A mais BI, você marca o A aqui, o B aqui, né? E é um ponto do plano. Então, leva, vamos ver, mesmo que você comece lá em 1572, leva mais de 200... Em 1772, 76, por aí, 200 anos depois, que o Euler diz, é A mais BI. E ainda leva mais uns 20 e tantos anos para pessoas dizerem, então são pontos do plano. Não foi uma coisa assim trivial. E depois,
Os números complexos começam a aparecer quando você resolve problemas de física e tal. Na mecânica quântica, eles estão ali, assim, fazem parte do negócio e eles foram incorporados ao patrimônio matemático como números. Deixaram de ser anormais, viraram números normais. Mas não. Bom, uma digressão, mas o fato é que, a partir de uma melhor compreensão dos números complexos, você começa a dizer, não, um polinômio de grau n, ele tem que ter n raízes. Se não são reais, pode ter coisas assim de raízes duplas. Né? Você pode fazer x vezes x menos 3. Só tem as raízes 0, 0 e 3. Mas o 0, 0 são duas. Quando você fatora, tem duas. Então, um polinômio, a ideia é que um polinômio de grau n vai se fatorar em n termos do primeiro grau e cada um deles te dá uma raiz, que podem ser iguais ou não. Mas que essas raízes eventualmente podem ser complexas. Se elas não estão visíveis no gráfico, elas são visíveis no seguinte sentido. O polinômio, como função, ele leva... Ele pega um x aqui no plano complexo, geralmente a gente chama ele de z, e leva aqui num p de z, aqui assim. Então, ele pode ser visto assim, você pega aqui o z e ele vai no p de z aqui. Obviamente, isso é super visual, né? Todos nós podemos fazer um programinha que entra com o z aqui, calcula o p de z aqui, ainda pode fazer ele sair andando até aqui. Mas você tem que ter, vamos dizer, você não vai fazer um gráfico em R4, você vai fazer R2 e R2. E aí, vamos dizer, uma raiz Z0 aqui, ela vai aqui. É isso. Bom, e aí dá para fazer um software e tal. A ideia do software é basicamente o seguinte, você pega uma curva aqui, a imagem dela vira uma curva aqui. E aí, em vez de varrer o plano, você podia varrer o plano aqui, né? Você vai pixel a pixel, procurando alguém que vai aqui. Mas é mais bonitinho você varrer assim, você faz um círculo de centro na origem e andando, e ele começa num pontinho, que é o termo independente do polinômio. E ele vai uma curva, e alguma hora essa curva tem que cruzar aqui. E aí dá para você demonstrar, de uma maneira não tão complicada, que essa curva, sendo um polinômio de grau diferente de zero, essa curva sempre vai ter que passar por aqui. Porque lá no infinito ela fica grande. Então é uma coisa super visual, é um teorema. Eu gosto muito disso, porque é um teorema de álgebra, aparentemente misterioso, mas você pode fazer um desenho animado e sabendo um mínimo de limites de coisas assim, você diz, claro que ele tem uma raiz. Inclusive, você vê o que acontece quando o grau é n, é que essa curvinha aqui, aos poucos, ela vai ficando uma curvinha com n alças. E aí cada uma dessas alças passa pela origem e dá as n raízes. Você vê isso acontecendo no filme. Bom, mas deu para entender isso, que polinômio de grau 3, então a gente pode não saber calcular as raízes, a fórmula e tal, mas a gente consegue facilmente dizer quantas raízes ele tem. E uma vez que você sabe isso, e mais ou menos, você vai saber mais ou menos onde elas estão, você pode, a partir daí, meter um método numérico mais esperto e determinar essas raízes. Bom, aí é 4, essa era 3, né?
Agora é 5, já chegamos a 5. 5. Seja para x maior que 2, igual a área que eu tenho o Bom, vamos botar aqui t, tem um s de t, né? Não, não, é a função. Função, qual é a função? então é igual a área que eu tenho Entre os eixos dos t's, esse aqui. Uhum. O que mais? Não. até agora só foi isso. Ah, não tem o resto da questão? Não, tem mais. Ah. O gráfico da função dado por f de t igual a 1 sobre t ao quadrado. A reta vertical t igual Só essa função, só aqui. Fácilzinho, sim. Tá bom. A reta vertical. igual a 2 e a reta vertical de novo é t igual a x. Vou botar o 2 mais para cá, né? Vou botar assim para pensar que o x é maior que 2. Né? Então tem aqui a função 1 sobre t2. Né? Vou botar o 2 mais para cá, assim. Aqui está o 1. Mas a gente tem aqui o 2. Então, o S de x é essa área aqui. Se A igual ao limite com H tendendo a zero de S, 3 mais H menos S de 3 sobre H. Então, Quem é o A? Bom, nós já vimos isso no logaritmo. Né? Porque eu tô definindo. Né? Na verdade, vamos tirar esse x aqui assim. Né? Vamos deixar o negócio aqui assim. Então, eu tenho essa reta aqui, esse gráfico aqui, e aí, para cada x, eu tenho essa área. O x anda, essa área anda. Isso aqui é a derivada dessa função em 3. Isso aqui é conhecido como essa linha de 3. Mas não importa, vamos fazer num x qualquer. Né? Você vai fazer, se você pegar aqui x mais h, esse aqui é o S de x, e esse aqui é o S de x mais h menos S de x, né? Porque S de x mais h até aqui, S de x até aqui. Isso aqui pensando só no caso positivo, para não complicar muito, se você fizer, vamos fazer uma figura em escala um pouco diferente, né? Então aqui seria x, x mais h, e aqui está passando o gráfico. Então essa área daqui ela está entre essa e assim, né? Que corresponde a 1. Na verdade, vamos dizer assim, em vez de botar 1, vou dizer f de x mais h vezes h. Isso aqui é f de x mais h. Esse cara aqui é o h, então é esse retângulo aqui. Então, isso aqui é menor que S de x mais h menos S de x, que é menor que esse outro retângulo aqui, né? E aqui a gente tem o f de x. No caso, eu estou usando que o f é decrescente, mas, na verdade, se a função oscilar, seria o maior valor da função, o menor valor da função. Então, aqui esse retângulo tem a altura f de x e base h. Então, f de x
vezes h. Se eu dividir por h, estou fazendo... eu teria que examinar o caso h negativo, no caso aqui eu sei a f, então sei que ela é decrescente, é assim, mas, né? Pensa assim, divide por h, divide por h, divide por h, pensando aqui h maior que zero, então você corta aqui, e esse cara está entre esses dois. Agora, quando h tende a zero, então você tem isso aqui, né? S de x mais h menos S de x sobre h é maior que f de x mais h. E menor que f de x. Agora, quando h tende a zero, isso aqui tende para f de x. A minha f é, bom, minimamente contínua. Esse daqui já está em f de x. Então, esse daqui tem que tender para f de x. Que, no caso, o x é 3. Então, esse cara daqui tende para f de 3, que é um nono. Então, isso é o teorema fundamental do cálculo. Tem dois teoremas que são o teorema fundamental do cálculo. Um é esse, e o outro é um outro que a gente verá oportunamente. Legal? Aqui foi... O teste é um teste rico em teoria. Um teste de múltipla escolha, mas rico em teoria. Que horas são? 11h12. A gente pode parar. Talvez vou fazer uma discussão básica, questão de fazer um gráfico. Embora a gente faça o gráfico, tem o software que faz o gráfico para a gente, é interessante a gente ter uma noção de como se traça o gráfico, de coisas que a gente consiga derivar e tal. Isso dá margem, na verdade, não é tanto para você, serve também para você fazer o gráfico sozinho, quando você tem a fórmula da função, serve para você ter uma noção de como é a função e, eventualmente, em que escala você quer que o seu gráfico seja feito, isso pode ser relevante. E serve também para você pensar que, às vezes, você não tem a fórmula da função, mas você tem algumas informações. E como você usa essas informações para tentar construir um gráfico para essa função. É um tipo de raciocínio importante hoje, né? Porque nós estamos trabalhando muito com a modelagem desse tipo de situação. O que estava aqui na aula de modelagem é uma coisa mais inicial, que é vamos dizer, da física clássica, em que você tem uma certa onisciência. Você tem as leis do movimento e aí você se sente poderoso. Você tem a posição inicial, a velocidade inicial e você sabe o futuro, sabe como vai ser o movimento e tal. E é importante passar por isso para depois dizer, não, mas espera aí, se eu não souber tudo isso, você diz, bom, aqui, pelo que eu sei, a coisa vai ter que ser mais ou menos assim. Então, e hoje a gente está modelando coisas que não são físicas e que você tem algumas informações, você tem que se virar com aquilo e construir alguma coisa. Não é exatamente o problema de construir o gráfico, mas é uma maneira de pensar, né? Então, tipicamente, assim, isso já apareceu aqui, por exemplo, nesse caso do polinômio, né? Imagina assim, que você tem uma função f de x está em R, pode não estar em R, pode estar em algum intervalo menor.
Vamos pensar primeiro em R. Mas pode ser que não, pode ser que, vamos dizer, tipicamente, às vezes você tem alguma coisa no denominador que se anula algumas vezes. E aí você tem que tirar alguns pontos, né? Pode dizer assim, ó, menos os pontos, sei lá, B1, B2, vamos botar B1, B2, B3, para a gente começar bom assim. Aí, ó, você vai meio que dizer assim, ó, então eu vou olhar X aqui, aí tem aqui, vamos supor assim, aqui é o B1, B1, B2, B3. Então aqui você sabe que não tem nada. A função não está definida. Então, na verdade, você tem um intervalo, 2, 3, tem 4 intervalos separados. Talvez, ó, pensar assim, aqui você tem o menos infinito, aqui você tem o mais infinito. Vou fechar aqui. Então, meio que a primeira coisa é saber os limites da função. Pensa assim, digamos que eu tenho aqui x sobre x ao quadrado menos 1. Então, isso aqui está definido para x diferente de mais ou menos 1 que zera aqui. Então, você vai ter que olhar, assim, no seu gráfico, você vai ter que olhar aqui, menos 1, 1, e aqui não tem nada, aqui não tem nada. O que acontece em menos infinito? O que acontece em menos infinito aqui? Limite, vamos chamar isso aqui de f de x, limite quando x tende a menos infinito de f de x. No caso de polinômios, macete básico, você tira o termo de maior grau em cima e embaixo, são eles que mandam, meio assim, em menos infinito, esse menos 1 não apita nada. É o x2, tá? Para ser mais rigoroso um pouco, você pode escrever assim, x sobre x2 menos 1 é igual a x, aqui fica 1, e aqui você pode botar x2 e aqui ficar com 1 menos 1 sobre x2. Que é igual, vou escrever do lado de cá, é igual a 1 sobre x vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre x2. Aí quando o x é muito grande, em mais infinito ou em menos infinito, isso aqui vai para 1. Isso aqui vai para 0, 1 menos uma coisa vai para 0, é quase 1, dividido por ele, quase 1, e aí esse 1 sobre x é que vai dizer tudo. Como 1 sobre x vai para 0, o x vai para infinito, essa função vem de 0 no menos infinito. Tem até uma informação suplementar. Ó. Ela vem de 0 negativa. E lá longe, no menos infinito, isso aqui é positivo, e isso aqui é negativo. Então, vem de 0 menos. Então, a gente pode botar aqui um menos infinito. Vamos olhar aqui, o f de x, o que a gente sabe? Aqui vem de 0 menos. E lá no mais infinito, é o contrário, né? 1 sobre x é positivo, isso aqui está perto de 1, então aqui vai ter um 0 mais. Então, ela vem alguma coisa assim, e aqui ela vai morrer assim. Bom, ela pode pular nesses pontos aqui. Então, eu não garanto. Se não tivesse nada aqui no meio, né, eu diria, ó, se fosse x sobre x2 mais 1, sabe que o zero é fácil aqui, mas se fosse alguma coisa x, vamos dizer, isso não mudaria se eu tivesse aqui x mais a, alguma outra coisa qualquer, seno x, mas se não tivesse nenhum acidente aqui no meio, significa que começou negativo e terminou positivo, teria que zerar em algum lugar. Então, primeira coisa,
Agora, seria bom a gente saber o que acontece aqui nesse B1. Por exemplo, aqui, né? Mas tem assim, ó, o que acontece quando você chega pela esquerda? Vamos botar assim. Aliás, eu vou deixar o B1 e B2, vou tirar o B3, para usar esse exemplo, né? Tira o B3 aqui. Deixa assim. Vamos usar esse exemplo x sobre x2 menos 1, embora ele seja muito simplesinho, mas a questão agora seria o seguinte, ó, o limite quando x tende a menos 1 de x sobre x2 menos 1. Mas, repara, chegar pela esquerda e chegar pela direita são coisas independentes aqui. Porque o que acontece aqui? Ó? Quando x tende a menos 1, esse cara daqui tende para menos 1. Esse cara daqui tende para 0. 1 sobre 0 tem uma coisa traiçoeira, porque se eu não souber o sinal desse zero, pode estar indo para mais infinito ou para menos infinito. Mas se eu estou chegando pela esquerda, está aqui o menos 1, eu estou chegando com valores negativos de tamanho maior que menos 1. Então, o x2 é maior que menos 1. E aí essa coisa seria positiva. E se eu disser assim, eu vou chegar para menos 1 pela esquerda, um menoszinho aqui para dizer, estou chegando. Tá? Então, esse cara aqui tende para 0 mais. E aí, esse limite aqui é mais infinito. Então, se eu tiver aqui mais infinito, significa que eu vim, vou fazer o meu esboço do gráfico aqui, né? Menos 1, 1, eu vim de menos infinito, e agora eu vou para mais infinito. Olha só o que eu já descobri aqui no caminho. Eu venho de 0 menos, negativo. Aí eu vou passar para mais infinito. Repare que eu venho aqui assim, ó, eu não tenho como subir. Vamos dizer, para eu subir, eu tenho que ter uma voltinha assim para eu subir. E como esse negócio aqui vai para 0, essa voltinha tem que ser em algum lugar em que a função vai estar com algum microscópio longe de 0. Então, ela tem que ter um mínimo aqui para subir. Então, eu já tenho essa cara aqui garantida. Ao mesmo tempo, se eu fizer o limite quando x tende a menos 1 pela direita, aí pela direita o x está entre menos 1 e 0, vamos dizer assim, né? Então o x2 é menor que 1. Então esse cara aqui é negativo, esse aqui tende para 0 menos, esse cara aqui continua... peraí, eu botei mais infinito, não, aqui era menos infinito, eu errei. Essa minha conclusão aqui está totalmente errada. Então, repara a importância do cálculo desse limite. Eu bobeei aqui no sinal. Isso aqui era menos 1, isso aqui era 0 mais. Então, isso ia para menos infinito. Eu botei mais infinito. Ao botar mais infinito aqui, eu sei que tem que ter um zero da derivada e um zero da função aqui. Na hora que eu vou procurar, essa função só se anula em 0. Esse 0 aqui não pode existir. Aí eu falei, caralho, tem alguma coisa errada aqui. Se eu não... Como aqui eu tenho muita certeza que só tem esse 0, eu devo ter errado alguma coisa aqui. Mas se a coisa aqui fosse mais complicada... Então, a coisa mais importante no traçado do gráfico é acertar os limites. Porque isso te dá os pilares, vamos dizer assim. Se você erra no limite, você começa a entrar em contradição com as suas contas. Então, aqui não era assim, né?
aqui era menos infinito. Então, aqui, eu não espero grandes coisas, eu espero alguma coisa assim mesmo. Agora, quando eu chego por aqui, menos 1 sobre 0 menos, esse limite é mais infinito. Então, a gente tem aqui mais infinito. Então, a minha função vai para menos infinito e volta daqui. Agora, quer saber? Aqui, né? Limite quando x tende a 1 pela direita, de x sobre x2 menos 1. Agora, está vindo por baixo, então esse cara daqui tende para 0 menos, e esse aqui tende a 1. Estou olhando aqui assim. Né? Então, x2 é menor que 1, x2 menos 1 é negativo, e o x tende a 1 é positivo. Então, esse negócio, esse limite aqui, menos infinito. Então, ó, eu venho de mais infinito, menos infinito. Eu tenho que ter uma raiz aqui no meio, eu tenho que fazer alguma coisa. E realmente tem o zero aqui, né? Na verdade, eu tenho essa informação aqui, no caso, né? Tem um ponto aqui, a 1 aqui no meio. Né? Quer dizer, aqui é menos infinito, aqui B1 deu mais infinito, né? Mais infinito aqui, aqui deu menos infinito, e aqui tem um ponto onde a função é zero, que nesse caso eu calculo, é o zero. E quando eu passo para o outro lado, o limite, quando x tende a 1. Ah, peraí, é porque eu botei mais aqui, era menos aqui. Né? Botei pela direita, mas era pela... Eu escrevi mais, mas eu pensei menos. Tá? Estou pensando o x aqui menor do que 1. Então, o x2 menos 1 é negativo. Agora, x tende a 1 pela direita. Então, x sobre x2 menos 1. O x tende a 1, o x2 menos 1. O x2 agora é maior do que 1, então isso aqui tende para 0 mais, 1 sobre 0 mais vai para ser mais infinito. Então, aqui, a gente vai ter mais infinito. Então, aqui a gente retoma em mais infinito. E vai para 0 mais. Então, a gente não espera nada... Repare, eu não calculei nenhuma derivada. Pode, claro, pode acontecer. Esse negócio pode ficar aqui tendo... Como é polinômio assim... Quer dizer, pelas minhas regras de derivação, a minha derivada não vai dar muitos zeros, mas eu olho para cá e digo, isso é um primeiro gráfico bastante razoável. Pode ter acidentes geográficos aqui, mas isso vem assim e vai para lá. Esse vem daqui, vai para lá, esse aqui. Então, é até razoável pensar que a derivada não deva me dizer grandes coisas aqui. Então, agora, eu olho... Aí, agora, eu olho para f' de x. Mas esse aqui é crucial. Né? Porque o erro que eu fiz aqui já ia me dar um zero aqui que não existe, ia me dar um zero da derivada aqui que provavelmente não existe, e eu ia ficar desesperado. Aliás, é uma das coisas mais divertidas, eu pelo menos me divertia muito disso, é deixar o professor errar. Você está lá olhando a aula e tal, aí o professor erra e você não fala nada. Aí ele começa a se descabelar, começa a perceber que o erro deu merda. Então. E aí, depois de meia hora, torturando o professor, assim, professor, acho que tem um erro ali. Tem o contrário também. Eu tenho um amigo que fez engenharia mecânica, e ele ele é formado em engenharia mecânica, diz, eu sou formado em engenharia mecânica, mas se a descarga lá de casa disparar, eu chamo o porteiro. Se o meu carro dá um problema, eu levanto o capô e fico olhando com aquela cara. Então, ele disse que o professor desenhou um parafuso que era uma coisa assim, que tinha duas
duas roscas, uma aqui, ligadas por uma haste. E que, portanto, se você for parafusar, as duas roscas vão fazer assim. É um parafuso impossível. E todo mundo na turma gargalhando e ele lá copiando. Todo animado. Então, já tive um colega que ensinou coisa errada, mas evidentemente errada, contradizendo o que ele tinha acabado de explicar, e botou na prova e os alunos erraram. E ele disse, pô, mas como? Bom, de qualquer maneira, a gente tem isso, agora a gente calcula a derivada. Depois dessa etapa dos limites, a gente calcula a derivada. Então, no caso aqui, se você tem f de x igual a x sobre x2 menos 1, é uma coisa 1 sobre v, f' de x é igual a v'(u) menos u v' sobre v2. Decorei isso, essa fórmula de cor. Então, aqui, vamos dizer, aliás, aqui está errado, né? V, u'. Então, isso aqui é x2 menos 1 ao quadrado. Aí você bota x2 menos 1 vezes 1 menos x. A derivada de x2 menos 1 é 2x, né? Então, isso aqui é igual a x2 menos 1 menos 2x2 sobre... Uma coisa importante, quando você faz a derivada do quociente, é você resistir à tentação de simplificar aqui. Por quê? Porque quando você tem esse V2, você tem uma coisa que é positiva no denominador. E uma coisa, quando você calcula a derivada, uma coisa importante é você saber o sinal da derivada. Porque quando a derivada é positiva, né, você tem um trecho em que a derivada é positiva, velocidade positiva, você está andando para frente, está crescendo. Quando a derivada é negativa, está decrescendo. Então, ter esse cara aqui positivo significa que você olha o sinal olhando só para cá. Além de também os zeros da derivada estão aqui em cima. Esse cara daqui só... A única coisa que ele introduz aqui é que ele pode se anular em algum ponto. Mas onde ele se anula, o V já se anulava. Então, ele, em princípio, a menos que, vamos dizer, aquilo faça realmente muito sentido, você não mexe nisso aqui. Não simplifica. Claro, vamos dizer, se der uma coisa aqui do 5º grau e aqui você der uma coisa do 4º grau e der para simplificar, na hora de calcular os zeros é melhor. Então, isso aqui vai dar menos x2 mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Né? Menos 2x2 menos 1. A derivada não se anula. Então, e é fácil, né? Você ver também que essa derivada é sempre negativa. Porque isso é sempre positivo, isso é sempre negativo. Então, isso aqui é sempre menor que zero. E está coerente. Aqui vai decrescendo, aqui vai decrescendo, aqui vai decrescendo. Tá? Você pode calcular. Então, f' de x é sempre negativa, negativa, negativa. E não se anula nunca. Isso aqui só quer saber. Significa aqui que a função decresce, decresce, decresce. Não quer dizer que a função é decrescente. Porque o valor dela aqui é menor que o valor dela aqui. Ela decresce nesse intervalo, decresce nesse, mas você não pode dizer que se x1 é menor que x2, f de x1 é menor que f de x2. Tem informação aqui que você pode tirar da segunda derivada. O que você espera aqui? Aqui você tem uma derivada que deve começar assim, negativa, mas pouco inclinada. Como vai para menos infinito, você não espera nenhuma
mudança no sinal da derivada. O mesmo de, né, ela vem pouco negativa, então a derivada deve ser, está decrescendo, está cada vez mais negativa. Aqui também, né, peraí, não, aqui, olha só, aqui ela é muito negativa. Então, ela não pode mais decrescer, ela tem que ir para menos infinito aqui. Né? A ideia que você espera aqui é que a derivada aqui vai para menos infinito. Aqui vai para menos infinito também. Então, ela tem que crescer até algum ponto, porque depois ela vai para menos infinito de novo. Então, deve ter aqui um momento em que ela, vamos dizer, ela vai decrescendo cada vez menos e depois passa a crescer, vamos dizer, na verdade, a derivada está crescendo, ela é negativa, mas ela é menos negativa. Até um certo ponto, aí ela atinge o seu máximo de negatividade e começa a se tornar de novo mais negativa. Só que esse gráfico tem uma simetria evidente, né? X sobre x2 menos 1, para x menor que zero é uma coisa, para x maior que zero é a mesma coisa com o sinal trocado. Então, esse ponto tem que estar aqui em zero. Porque o gráfico tem que fazer isso aqui e depois ele tem que fazer a mesma coisa aqui de cabeça. Entendeu? Isso aqui é isso aqui de cabeça para baixo, isso aqui também. Então, aqui você poderia calcular a segunda derivada. Mas o que a gente espera aqui é que a segunda derivada diga que a derivada está ficando mais negativa, então ela seja negativa aqui, a derivada é cada vez menor. Que ela seja positiva, porque a derivada está ficando menos negativa nesse trecho, e depois seja negativa nesse trecho. A derivada é negativa, está ficando mais negativa aqui. E aqui também. Aqui a derivada vem muito negativa e vai ficar menos negativa. Então, aqui o sinal da segunda derivada diz que a derivada está crescendo, embora sempre negativa. Você pode calcular.